paz seja convosco, amém? Graças a Deus, né? Mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? No nosso grupo Entende o que Lê e também no nosso canal no YouTube, irmão. Lembrando os irmãos, nós temos nosso canal ali no YouTube, irmãos. Nos ajude ali se inscrevendo, você que não é inscrito, dando like ali, né? Dando joinha, você que é inscrito, né? Nos ajude a divulgar a palavra de Deus, nos ajude ali no nosso canal. O objetivo desse canal e desse grupo, irmão, é anunciar a palavra de Deus, é falar do amor de Deus, né? Não tem outro objetivo, não tem outra razão por nós termos esse canal, né? Nós temos para isso, para divulgar o reino de Deus, né? Louvado seja Deus. Irmãos, o tema desta manhã se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Hebreus capítulo 11 é um capítulo conhecido, né? É um clássico neotestamentário que fala sobre os heróis da fé. E hoje nós vamos falarmos sobre fé. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Esse é o nosso tema. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Então nós vamos nos basear no versículo 1 e no versículo 6 desse capítulo de número 11 de Hebreus. Então você que tem sua Bíblia em mãos, abra-na comigo. Você que não tem, acompanhe-nos na telinha do seu computador, né? Ou do seu celular, do seu tablet, na telinha do seu aparelho, amém? Então vamos ler o versículo 1 e depois nós iremos ler o versículo 6. O versículo 1 está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? E você diz: Amém. Glória a Deus. Amados, por que sem fé é impossível agradar a Deus? O versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, na sua primeira parte, na segunda ele vai dizer, ele vai responder por que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. Então, para você agradar a Deus, primeiramente você tem que crer que Ele existe. Que há um Deus nos céus, Criador dos céus e da terra. Um Deus vivo, eterno. Então a primeira coisa, você tem que crer, irmão, que Deus, Ele existe. E em segundo lugar, saber que Ele recompensa, que Ele galardoa aquele que o busca. Então, para você agradar a Deus, irmão, você tem que crer que Ele existe. Para você agradar a Deus, você tem que ter fé. E fé é crer. Fé é crer. Crer em quem? Em Deus. Um Deus vivo, soberano. Né? Um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que nos criou. Né? Um Deus que enviou seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Né? Para pagar toda a nossa culpa, pagar toda a nossa cédula. Louvado seja Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que crer que Ele existe. Porque se você não crê que Deus existe, então não tem possibilidade de você ter fé. Né? E você não tendo fé, você não vai agradar a Ele. Amém? Mas afinal, o que é fé? O que é fé? Nós lemos no versículo 1, irmãos. No versículo 1. A resposta nós encontramos no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera
e a prova das coisas que não se vê. Isso aqui é a definição para fé, irmão. Fé é aquilo que eu não vejo. Fé é aquilo que não está diante dos meus olhos. Não está palpável. Eu não consigo ver. Mas eu espero. Eu confio. Eu aguardo e recebo a minha vitória. Eu espero e sou recompensado. Eu aguardo e sou galardoado. Isso é fé. Eu não vejo, mas espero e recebo a minha vitória. Amém? Então aqui está a definição do que é fé. Fé, aquilo que não está aos meus olhos, mas eu tenho uma esperança que algo virá da parte daquele que prometeu. Amém? Então, fé é uma convicção de coisas futuras e a certeza dos fatos que não vemos. Eu não vejo, mas espero e recebo o meu galardão. Essa é a convicção e a certeza que existe um Deus que é onipresente, que é onipotente e que é onisciente e que também nos traz esperança daquilo que pedimos da sua parte, né? Da parte de Deus, há de acontecer. E você diz amém? Uma coisa que eu gosto de frisar, irmão, gosto de falar, é uma tecla que eu sempre aperto, né? Sempre estou batendo, é que quando nós orarmos, irmãos, quando você orar, nunca ore pedindo fé. Ixi, irmão Mauro, não entendi nada. Não entendi nada. Orar pedindo fé é errado? Sim. Por que é errado, irmão Mauro? Porque quando nós oramos, irmão, pedindo fé, isso quer dizer que nós não temos. E se nós não temos fé, como que nós vamos agradar a Deus? Nós temos que lembrar, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus como o nosso suficiente e Salvador, né, quando nós passamos a crer em Jesus, nós recebemos a fé em nosso coração. Se nós aceitamos a Jesus é porque nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Então isso é fé. Então você já recebe a fé no ato, né, da sua conversão. Você aceitou Jesus porque você creu. Isso é fé. Não é? Isso é fé. Então, como que devemos orar? Que Deus ele venha acrescentar a nossa fé. Que Deus venha multiplicar a nossa fé. Que Deus venha aumentar a nossa fé. É assim que devemos orar. Porque fé nós temos. Como que nós vamos nos ajoelhar e orar se nós não cremos? Porque fé é crer. Então nós temos fé. Ela pode ser pequena. Ela pode ser grande. Mas nós temos fé. Mas se você tem dúvida, irmãos, se você tem dificuldades, né, você tem que pedir a Deus que Ele acrescente a sua fé. E no que acrescentar a sua fé, essa dúvida ela vai sair. Porque quando você pede com fé, sem duvidar, irmão, você recebe. Você tem resposta. Deus ele se manifesta, né, para ouvir a tua oração, para ouvir a tua petição, para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu requerimento e te ajudar, e te abençoar, e te atender. Então, quando orar, irmão, não ore pedindo fé, porque você já tem fé, mas que Deus venha acrescentar, né? Nem que seja de um tamanho, num grão de mostarda, né? Basta ser um tamanhozinho, um grão de mostarda para você dizer para esse monte, saia daqui e vai para lá. E ele vai acontecer.
né? Louvado seja Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos, quando os irmãos orar, ora pedindo a Deus para que aumente a sua fé, né? A Bíblia diz ali no versículo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares que o Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, nesse momento aqui, se você crê, é a fé que está sendo plantada em seu coração, irmão. Tá? E aí vai caber a você a cuidá-la, né? A orar para ela venha se multiplicar e você venha crer que Deus tudo pode, tudo faz. Amém? Que Ele é galardoador, que Ele é recompensador e que Ele existe para agir nas nossas vidas e nas nossas causas. Louvado seja Deus. O segundo ponto que eu quero aqui compartilhar com os irmãos é: qual é a fé que agrada a Deus? Qual é a fé que agrada a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Nós vemos que é necessário crer que Ele existe. Então esse é o primeiro ponto. Então, qual é a fé que agrada a Deus? Nós sabemos, irmãos, que no mundo em que vivemos, há vários tipos de fé. Eu não vou aqui detalhar fé por fé, só vou simplesmente destacar duas fés, dois tipos de fé. Duas fé não, né? Dois tipos de fé. Uma que agrada a Deus e uma que não agrada a Deus. A primeira fé é aquela fé que é orientada pelos sentidos naturais. Aquela fé que é dirigida pelos sentidos naturais. Aquela fé, entendeu? Que eu preciso ver para crer. Eu preciso tocar para aceitar. Uma fé natural. Aquela fé que se eu não ver, eu não acredito, eu não creio. Se eu não tocar, na Bíblia nós encontramos, irmãos, um dos apóstolos de Jesus, um dos discípulos de Jesus, que era dessa natureza. Ele precisava ver para crer. Ele precisava tocar para aceitar. Tomé, chamado de Didimo, né? Jesus, ele ressuscitou, foi ter com os discípulos, né? E foi uma alegria muito grande. Jesus se manifestou ali, né? Ressurreto para eles. E Tomé estava ausente, irmãos. Tomé estava ausente. E aí, quando Tomé volta, né? Vai ter com eles, eles estão radiantes, estão alegres, né? Estão deslumbrados, com os coração cheio de alegria, né? E foi anunciar Tomé: Tomé, nós vimos o Mestre, o Senhor ressuscitou, o Senhor esteve aqui conosco, que alegria, Tomé. Aí Tomé olhou para a cara deles: se eu não ver com os meus olhos, eu não creio. Se eu não tocar nos sinais dos cravos nas suas mãos, se eu não pôr o dedo, né, onde foi transpassado a lança no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Preciso ver para crer. Preciso tocar para aceitar. E a Bíblia diz que uma semana depois, 8 dias, 10 dias aproximadamente, Jesus reaparece para os discípulos e agora Tomé está presente. E diz a Bíblia que Jesus diz aqui: olha, Tomé, está aqui o sinal do cravo na minha mão, toca. Está aqui o sinal onde a lança foi transpassada. Toque. E Tomé se joga no chão, irmão, se ajoelha aos pés de Jesus: Senhor meu, Deus meu. E Jesus vai dizer para ele: ah, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, essa fé, irmão, ela não agrada a Deus. Com esse tipo de fé, a fé natural, a fé que você precisa ver para crer, você não vai conseguir agradar a Deus. Porque você tem que crer. E esse crer, irmão, é aquilo que não está patente aos seus olhos. Aquilo que não está visível a você.
Você não precisa ver para crer. Você precisa somente acreditar, confiar. Eu não vejo, mas eu creio que existe e que há de chegar. Então a fé de Tomé, a fé natural, esse tipo de fé não agrada a Deus. Amém, meus queridos irmãos? Fé louvado seja Deus. A fé sobrenatural, irmão, ela é totalmente ao contrário da fé natural. Ela não é dirigida pelos sentidos naturais, ela não é orientada pelos sentidos naturais, pelo contrário, ela é dirigida por Deus nos nossos sentidos, orientada por Deus em nossos corações, né? A fé sobrenatural é o único canal de comunicação entre o mundo físico e o espiritual, entre Deus e o ser humano, irmãos. É aquilo que falamos no capítulo 1. Nós não vemos, mas cremos, confiamos, temos convicção, temos certeza de que existe. Isto é fé sobrenatural. Eu não preciso ver para crer, eu creio que existe. Eu não preciso tocar para aceitar, porque eu sei que existe, que vai vir. Porque quem prometeu foi um Deus que existe, que é vivo e que vela pela sua palavra. Louvado seja Deus. Isto é fé, irmãos, sobrenatural. Uma fé, irmãos, que nós passearmos pela Bíblia, nós vamos ver homens de Deus, irmãos, que colocaram em prática. E o agir de Deus foi grande, e o agir de Deus foi lindo. Louvado seja Deus. O sobrenatural, irmão, jamais poderá ser explicado através da lógica humana, da razão humana, porque é dom de Deus. É Deus que nos presenteou, é Deus que nos outorgou, irmãos. Esta fé que agrada a Deus foi essa fé que fez que Abraão se tornasse pai da fé. Pois Deus disse para ele, sai da sua casa, do meio dos seus parentes, para um lugar que Deus haveria de mostrar para ele. E ele creu. Ele não sabia onde era, irmão, mas tinha convicção que existia. Foi essa fé que fez um príncipe da sinagoga ir até Jesus, irmão, para interceder pela sua filha. Foi essa fé que fez uma mulher estrangeira, irmão, assim, uma cirofenícia, né, uma cananeia, e até Jesus e se humilhar, pedindo socorro pela sua filha. E aquilo maravilhou Jesus de uma tal forma que Jesus disse para eles, ó mulher, grande é a tua fé. Essa fé sobrenatural, irmão, que agrada a Deus. Você crê no impossível. O possível, você tem condições de realizar, mas quando você vê que as coisas estão difíceis, foge do seu controle, que você não tem condições, porque é impossível a você crê no Deus que existe e que faz do impossível possível para te abençoar, para te atender, para te ajudar. Creia que Deus existe, irmão, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque o Senhor com fé, creia que Ele pode intervir na tua causa, creia que Ele pode te ouvir, inclinar os teus ouvidos para te ouvir, estender a sua mão para abençoar, para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu rogo, para ouvir o teu requerimento, para ouvir as tuas petições, as tuas orações, os teus choros, irmão, as tuas súplicas. Creia que Ele tem poder para mover céus e terra, para te dizer, você é abençoado.